Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu trouxe um pouquinho para refletirmos sobre o consolo, sobre a partida das pessoas que amamos. Por que pensei nesse tema? Primeiro, porque a nossa vida é cheia de entradas, chegadas, partidas. E penso que nesse mês das mães, dizem que é uma das datas que os cemitérios mais enchem, né? E eu fico pensando, porque quem que não perdeu, às vezes, uma mãe, uma avó, uma tia, uma madrinha, uma vizinha, e até mesmo quantas mães também não passam por essa dor dessas partidas. Então, o objetivo hoje é a gente refletir juntos sobre como fala o texto do Evangelho livre, né? A nossa fé. Nós precisamos ter essa nossa fé raciocinada, não aquela cega, mas aquela que nos ajuda também a nos trazer luz. Então, eu queria começar com a frase de Kardec, né? Que é atribuída a Kardec, né? Está no túmulo dele, que fala: viver, morrer e renascer e ainda progredir. Esta é a lei. E daí, às vezes, o pessoal, a gente pode se perguntar, né? Por que ele usa a palavra renascer e não reviver? Porque nascer, a gente vai nascer várias vezes, mas cada vez que a gente vive esta vida, esse momento que nós estamos aqui hoje, ele é único, ele é especial. E nele temos várias situações, tanto pessoas que nos apoiam, como provas, pedrinhas no meio do caminho, tropeços. E é interessante porque tudo isso é que nos vai fortalecer na nossa jornada. E às vezes a gente nem nota pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente só percebe depois da partida. Tem uma história que conta que uma cidade tinha uma praça, essa praça era limpa, bonita, bem cuidada. Passou um tempo, o pessoal começou a perceber que essa praça ela estava mal cuidada, tinha sujeira, lixo, e conseguiram perceber que quem mantinha aquele local limpo era uma pessoa que ali morava, ele cuidava. Só que só perceberam depois da ausência. E quantas vezes na nossa vida, por causa da correria do dia a dia, a gente não dá valor em quem está com a gente? A gente ama, mas de uma maneira, às vezes, assim, depois que a pessoa parte, às vezes a gente fica se questionando: será que eu não devia ter feito mais? Será que eu podia ter feito mais? Então, queria falar sobre o luto. O luto em si, ele não é só o luto de pessoas que partem. Existem vários tipos de luto. Quando a pessoa perde um emprego, quando há separação, quando os filhos saem de casa para ir trabalhar em outro local, porque casaram, porque vão estudar, é um tipo de luto. Os animais, quando o animal morre, é um tipo de luto. Tem o luto da mulher quando perde um bebê, seja na barriga ou assim que nasceu. E às vezes são lutos invisíveis e a gente acaba não comentando ou desfazendo das dores do outro, achando que a minha dor, porque eu convivi com a minha mãe mais tempo, então o meu é diferente do seu, que é a esposa. A gente acaba querendo julgar. Então, esses dias eu li uma historinha que eu acho que cai bem para esse momento. Falava que uma senhora, ela via duas crianças brincando e as duas crianças tinham ali um leve preconceito, uma criança com a outra. Então, diz que ela pega uma panela bem grande e fala para as crianças: olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês dois ergam essa panela. E a hora que os dois colocam a mão, cada um de um lado da panela, nas alças da panela, os dois queimam as mãos. E daí ela fala, elas gritam: ai, tá quente, você não avisou. Ela fala: o que aconteceu? Queimamos a mão. Mas vocês dois queimaram as mãos? Sim,
nós dois queimamos as mãos. E é interessante porque muitas vezes a gente acha, a gente julga que a dor do outro é diferente da minha. Porque conviveu? Porque não conviveu? Ah, é só um cachorro, é só um bebê. Ah, você é jovem, você pode ter outro. Quantas coisas a gente acaba não julgando, achando que a dor é diferente, sendo que todas as nossas dores é como essa da alça da panela. Nós temos também um luto que também é pouco falado, quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença difícil. Quando você vê uma pessoa que você ama indo para o fim da vida, uma doença que não tem como lidar, como não tem como reverter, tudo isso é tipo de luto. Porém, nós temos a tradição de não falar sobre a morte. Quando a gente vai falar algo referente à morte, geralmente a maioria das famílias bate na madeira, vira essa boca para lá. E isso faz, muitas vezes, que a gente acaba criando confusão. Porque às vezes a gente acha que não falar sobre a morte, a gente vai poupar. Ah, eu amo tanto. Ah, pessoal, para que eu vou falar isso? Mas muitas vezes a gente precisa dizer. A Ana Cláudia Arantes, ela conta no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela trabalha com pacientes terminais, ela fala que vale muito a pena a gente comentar, até mesmo se eu partir, o que vocês gostariam que fizesse? Ou se amanhã eu ficar inválida numa cama, quem eu gostaria que se respondesse por mim, cuidasse de mim, o que eu gostaria que fosse feito? Porque às vezes a gente não quer chorar, a gente não quer cantar uma música, a gente não quer com medo do que o outro sentiria. Então, é interessante a gente trazer isso. Por quê? O que acontece? A espiritualidade fala que quando acontece, às vezes, espíritos não entendem que desencarnou. E eles, alguns ficam achando que estão dormindo, outros que estão presos no túmulo, cada um em uma situação. Mas quando a gente fala da morte, fala da nossa fé, nós falamos o que achamos, isso traz consolo, porque se aquele partir antes, ele já vai ter ali, será que fulano não tinha razão? Então, é interessante a gente olhar, porque até mesmo esses momentos que a pessoa parte, às vezes a gente vê pessoas indo ao túmulo, mas o que fazer? Será que essa pessoa realmente está lá? O que será que acontece? Então, no Livro dos Espíritos, ele fala que todos nós já trazemos lá atrás no nosso inconsciente a certeza da continuidade da vida. Já está lá. Só que muitas vezes, daí ele continua lá em uma questão, ele pergunta assim, tá, mas se todo mundo traz, então isso significa que todo mundo vai sair procurando, buscando a morte? Não, porque nós temos um instinto de sobrevivência. Eu estou aqui neste momento porque eu preciso fazer o meu melhor, eu tenho algo aqui. O que eu tenho para fazer aqui? Então, automaticamente, a gente se afasta, a gente tenta evitar a morte. Mas no fundo, todos já sabemos. Então, no Livro dos Espíritos, ele ainda continua que no sono, geralmente, é como se a gente morresse todo dia. Geralmente, o nosso corpo deita na cama, dorme, a alma desprende e vai para a verdadeira vida. É todas as pessoas que conseguem? Às vezes a gente está com a mente tão presa no dia a dia que aos sonhos é aquele serviço, revivendo algo que precisa terminar, Mas muitas vezes o nosso espírito sai do corpo e vai de encontro com a verdadeira vida. Então, falando da continuidade, tem uma parábola
Eu vou falar aqui que a letra aqui é maior, viu? Essa história conta que um discípulo procurou o mestre e perguntou: Mestre, como eu posso saber se existe mesmo vida após a morte? O mestre olhou para ele e respondeu: Encontre-me novamente após o sol se pôr. O discípulo, meio contrariado, esperou algumas horas ansioso pela resposta. Logo que o sol se pôs, o discípulo voltou à presença do mestre. E assim que o discípulo apareceu, o mestre afirmou: Você percebeu? O sol morreu. O discípulo, sem entender, julgou que se tratava de uma brincadeira. Ele falou: Como assim? O sol não morreu. O mestre disse: O discípulo ainda continuou: O sol não morreu, ele apenas se pôs no horizonte. O mestre disse: Exatamente. O mesmo ocorre com todos nós após a morte. Eu só quis trazer essa historinha porque, novamente, ela remete à questão 393 do Livro dos Espíritos. No fundo, a gente já tem a consciência. A natureza, o tempo todo, ela é cheia de ciclos, mostrando para a gente como que é. Se você pegar ali uma semente, um grão, por exemplo, o grão do café, tem a sementinha, ela vai germinar, vai florescer, vai ter o grão verdinho, o grão vermelhinho, o grão depois torrado, moído. Esse é um processo natural. E é a mesma coisa a natureza o tempo todo nos mostrando. Então, Leon Diniz responde que a dor, ela é um remédio que nós precisamos para nos melhorarmos. E é interessante, porque muitas vezes o remédio que você dá para seu filho é aquele amargo, que você vai experimentar e você fala: meu Deus, mas a gente dá porque você tem certeza que aquilo vai curar. Então vale a pena ver a cara feia por alguns segundos, às vezes deixar aquele gosto amargo, porque sabe que é aquilo que vai ajudar. Então, no mesmo caso para nós, por que Deus permite a dor? Será que é um castigo? Não é. Essa dor é para nos aperfeiçoarmos. Então, mais uma vez olhando na natureza, se você olha lá a largatinha está ali bonitinha, daqui a pouco ela se isola. Quem disse que quando ela entra naquele casulo não tem dor? E a gente sabe que se a gente for lá pegar, cutucar, ajudar ela a sair daquele casulo mais rápido, ela não aprende nada. E a mesma coisa, tem no livro do Chico, eles falam que psicólogos são unânimes em afirmar que todos nós, inclusive os nossos filhos, precisam de experiências frustrantes para crescermos por dentro. Então a gente precisa passar por essas situações desafiadoras para nos tornar diferente. Então, tenho aqui Jerônimo Mendonça, é hoje conhecido como Gigante Deitado, né? Ele era de Minas e diz que tem um livro dele, a doutora Jane, não sei se vocês conhecem o livro dele, fala do Gigante Deitado. A doutora Jane lá do nosso centro em Cambé, ela que escreveu, ela conviveu com ele. Então ela conta que ele tinha várias situações engraçadas, né? Diz que ele, com os 18 anos, começou a ficar acamado, então ele tinha que ficar nessa cama, que era em formato da letra Z. Ele tinha muitas dores, às vezes colocavam peso no peito dele, né? E diz que os amigos carregavam ele para todo lugar. E diz que teve uma situação que ele chegou no cinema, chegou uma moça tropeçando na maca e olhou, gritou para ele, falou: esse aleijado, aonde eu vou, esse aleijado está atrás. E ele olhou para ela e falou: minha amiga, mas também você não para em casa. Eles contam várias
as histórias do Jerônimo, que é legal, porque talvez se fosse a gente em uma situação dessa, a gente ia falar, ó, tá vendo, eu sou um estorvo, eu tô atrapalhando. E ele não, ele reverte, ele fala, mas você não para em casa. Então ele tem várias situações, e uma delas é que ele estava atendendo uma senhora em prantos. E essa senhora tinha perdido alguém, e ela, por que a morte existe? Que eu não sei por que isso. E ela chorava, chorava. E daí diz que ele pegou e falou assim, mas minha filha, se tivesse a morte, seria o único consolo que você tiraria de mim, porque eu me consolo na morte. Você imagina aí, uma criança que nasce com uma limitação e cresce até a sua velhice. Ela vai chegar do outro lado para sempre daquele jeito? Então, é mais uma vez, muitas vezes a gente tem essa dor física aqui, mas do lado de lá, na nossa verdadeira vida, é tudo muito mais leve. Então, nós não devemos entender jamais a morte como um castigo. A separação das pessoas que amamos é difícil, não é fácil, mas não é um castigo. Então, muitas vezes, nessas horas, a gente acaba revoltados com Deus, esquecendo tanto do livre-arbítrio e esquecendo do principal. O que essa separação quer nos ensinar? O que isso quer nos trazer? Porque eu pergunto, todos já ouviram lá falar de Caim e Abel. Um matou o outro. Será que, se não houvesse a morte, os dois já iriam estar se amando? Será que os dois já seriam amigos, queridos? Porque às vezes a gente reclama, por que da morte? Mas a gente sabe que todos nós, uma hora vamos partir. E muitas vezes a gente carrega peso, a gente carrega mágoa, mesmo sabendo que vamos partir. E se não partíssemos? Será que esses dois não iam estar aí brigando? Então, nós precisamos, muitas vezes, perder alguém que nós amamos para realmente, é como se a gente colocasse a mão na panela e sentisse realmente, dói. Aqui tem uma história que está no livro da Ivone Pereira e conta de uma criança. A criança faleceu e a mãe sonha que essa criança está em um local muito bonito, a mãe sonha que está em um local muito bonito, com várias crianças brincando, se divertindo. E quando ela vai se aproximando, ela vê no cantinho uma criança isolada. E quando ela se aproxima, ela percebe que essa criança era filha dela. Ela fala, filha, por que você não está lá junto com as outras crianças? Por que você não está brincando? E a criança responde, mãe, eu tentei, mas eu não consigo. Mas por que você não consegue? Vamos, eu vou te ajudar. Ela fala, mãe, eu estou com as minhas asas molhadas. Toda vez que você chora, as minhas asas ficam molhadas. Aqui nessa história, a gente pode tirar várias lições. Às vezes a pessoa fala, espírita, tá vendo? Não pode chorar. Sim, nós devemos chorar. Só que nós temos que saber que o choro de revolta, o choro de dor, sente falta, claro, que a gente sente de quem já partiu, né? Você olha, às vezes na nossa casa, às vezes um trabalhador que trabalha aqui com a gente no centro, a gente sente a falta, é normal. Agora, o que não pode ter é aquele choro de apego. E muitas vezes revolta, por que você foi? Por que Deus levou? Não pode esse choro. Então, como nós não podemos Calderaro, no livro O Mundo Maior, ele fala assim, que ninguém pode ensinar caminhos
que não tenha percorrido. Gente, eu achei essa frase tão linda. E daí ele vem trazer o ensinamento. Livro dos Espíritos já falou que todo mundo sabe da continuidade da vida. E mais ou menos no ano de 400, Santo Agostinho escreveu um poema que é bem conhecido, que diz: a morte não é nada, eu só passei para o outro lado do caminho. E nós vamos olhar, todas as religiões falam da vida eterna. Claro que em maneiras diferentes, mas todas falam da vida eterna. E esquecendo que uma das primeiras pessoas a falar sobre isso foi o próprio Cristo. Mas muitas vezes, quando a gente se remete a Cristo, a gente volta lá naquele momento de revolta, porque o meu ente querido, ele ressuscitou Lázaro, por que ele não vem aqui ressuscitar essa pessoa? Porque eu preciso dessa pessoa. Tem mais uma reflexão. Alguém tem o WhatsApp de Lázaro aí? Que se a gente fosse por essa lógica, ele estaria ressuscitado, estaria aqui ainda. Poderíamos falar com ele, não é? Então, Jesus veio falar sobre a imortalidade da alma. Após a crucificação, 3 dias depois, ele apareceu para Maria, apareceu aos discípulos, apareceu a 2 que estavam na estrada de Emaús, mostrando a imortalidade da alma. Dizem que por 40 dias ele teve diversas aparições para os 11, para os 12, para mais de 500, e depois de 35 anos ele teve para Saulo, então conhecido como Paulo. Essas são as que estão na Bíblia citadas. Mas se nós olharmos, por exemplo, os nossos irmãos católicos, eles vão falar da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para 3 crianças. E se a gente for pesquisar, a gente vai saber de várias aparições. Inclusive, tem um livro que eu já vou até adiantar. Inclusive, hoje a ciência já começa a falar da experiência quase-morte. Não tem como um caso científico apenas. Eles trazem vários casos, porque são fontes de todos os lados que vêm falar que já sonhou, que já esteve, olha, eu estive em coma. Então eles falam que 18% das pessoas que estiveram em coma, onde não teve circulação do oxigênio para o cérebro, as pessoas acordaram descrevendo que estavam num plano espiritual. E às vezes eles vão falar que estavam no hospital, que estavam com a família, que viram pessoas que partiram. E é interessante quando a gente vem falar sobre isso, porque se vocês perguntarem para vizinhos, amigos, com certeza alguém vai falar para vocês algum caso desse tipo de experiência. Nesse livro, Morrer Não É o Fim, ele traz vários fatos que a ciência comprova e o Espiritismo já ensinava. E daí ele questiona, perguntaram para ele, mas aqui esse negócio aí, por exemplo, sonhar com quem já morreu, é que a pessoa gostava tanto daquele ente querido, é claro que ela estava com saudade, então por isso que ela sonhou. E daí eles trazem comprovando, por exemplo, funcionários de um hospital que conviveram com aquela pessoa que partiu por apenas 20, 30 dias apenas. E daí, por exemplo, tinha uma enfermeira que ela estava na casa dela, indo para o trabalho, e antes de sair ela vê adentrando na casa dela um desses enfermos que ela estava cuidando. Daí ele sorri, vai embora. Quando ela chega no hospital, ela descobre que ele tinha falecido naquela hora que estava na casa dela. E é interessante porque a enfermeira conheceu agora. Por que ela ia ficar pensando nele? E geralmente, se ela trabalha ali já com isso, é mais um paciente, não tem o porquê
falando como um ateu, como aqueles que não acreditam em nada. Tem ligação com esse paciente e ela recebe para isso, então ela faz, porque ela recebe. Então, a doutrina vem e explica tanto essas afinidades que a gente encontra, uma pessoa que você acabou de conhecer, como se você conhecesse muito tempo atrás. E então, é interessante a gente analisar que nós continuamos a viver apenas em planos separados e que Jesus já falava sobre isso. Mas depois do luto, como continuar? É tão dolorido, às vezes a gente está sem força. Tem fórmula para continuar? Não tem. Eu vou evitar. Não tem como a gente saber como a gente vai reagir. O que a gente tem que ter certeza é que nós precisamos sentir o luto, ver o que essa ausência significa ou o que essa pessoa significa na nossa vida. Mas nós não podemos permanecer sempre em luto, usando aquilo como talvez uma muleta. Eu não posso isso porque eu sou lento. Não, a gente não pode. Por quê? Nós precisamos, cada um que vem na nossa vida, ele marca. Mas nós precisamos continuar seguindo. Você ia gostar de repente, esse seu ente querido mudasse para uma outra cidade, ter a oportunidade de uma vida nova, tudo muito bem, muito bom, a pessoa ficasse presa? Não conseguir fazer nada? Não, a gente quer ver eles bem, como eles também querem nos ver bem. Então, nós não podemos ficar preso nesse luto, focar nisso, tá? Nós podemos honrar a memória dessas pessoas. Eu gosto de lembrar, porque assim, se vocês analisarem, eu acho que vocês já devem ter feito isso. Cada pessoa que parte da nossa vida, ela marca, ela preenche a gente de uma maneira que é única. É aquela pessoa, ninguém mais faz igual. Só que é interessante que às vezes você está na fila do banco, no caixa do mercado, chega alguém andando com aquele mesmo jeito de andar que aquela pessoa. Ou você vê o sorriso ou o abaixar que remete àquele ente querido. Eu costumo brincar que a minha mãe partiu faz 3 anos. Eu costumo brincar que eu tenho aqui no meu caminho umas 20, 30 pessoas para substituir a minha mãe. Ninguém igualzinho, ninguém. Mas às vezes uma vai trazer um jeito de cortar o pão como a minha mãe fazia. A outra, um jeito de chegar de uma forma simples. Repito, não vai substituir de maneira nenhuma. Mas é gostoso. Esses dias, chegou uma vizinha em casa e falou: Ana, eu jurava que eu via sua mãe entrando dentro da sua casa. Daí eu ri e falei para ela, eu sei que dia que foi. Teve uma cliente, gente, chegou uma cliente na minha casa. A hora que eu vi ela de costas, eu falei, minha mãe? E era só a cliente. Então são pessoas que acabam, parece que elas trazem para a gente esse momento desses que partiram, para a gente lembrar, para nos lembrar, eu estou de olho, eu sei que você também. Você precisa continuar. Eu também estou continuando. Então, tem uma história que fala das joias devolvidas. Diz que um casal tinha 2 filhos e ele precisou ir viajar. E nessa ausência dele, os filhos faleceram. E a esposa preocupada, né? Que ele ia voltar, ele tinha vários problemas, como que ela ia contar essa história para ele? E ela ficou até que um dia ele chegou em casa e ela pega e fala, olha, ele chegou e cadê os filhos? Ela vai tomar banho, cadê meus filhos? Vou preparar o jantar, eu preciso conversar antes, já aguarda. E ela foi enrolando, até que ela falou, olha, eu tenho uma situação aqui que eu preciso de ajuda. Enquanto você viajava, um amigo veio aqui, trouxe umas joias, deixou aqui para eu cuidar.
E eu achei essas joias tão lindas, eu estou cuidando delas. Só que agora esse amigo veio, ele quer as joias de volta e eu não quero devolver. O marido falou, que isso? Não é da sua índole, você vai devolver e eu vou junto com você para a gente devolver. E ela fala, então, eu já devolvi. Essas joias eram os nossos filhos. Ele diz que a história continua, né? Com eles se abraçam e choram, um choro de saudade, não um choro de dor. Então, muitas vezes, para a gente dói devolver. Principalmente no momento que alguma coisa acontece, a gente quer a qualquer preço trazer aquela pessoa de volta. A gente não quer acreditar. A gente fala, olha, o que for preciso, deixa que eu faço. Mas no livro Entre o Céu e a Terra, Amaro, quando seu segundo filhinho falece, eu acho linda essa passagem, ele vem e faz uma prece, entregando o seu filho a Deus. Ele fala, Jesus, divino Jesus, compadeces de nossas fraquezas. Eu tenho espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem. Ah, mas como dói restituí-los, quando tua vontade nos reclama de volta. Não é fácil a gente devolver. A gente nunca quer devolver. A gente não deseja que ninguém devolva. Mas é passageiro. E eu gosto de lembrar de Maria, porque Maria também devolveu. Não foi fácil. Mas a gente vê como ela lidou. No livro Boa Nova, ela vem e nos conta que ela continuou trabalhando, socorrendo os irmãos que estavam a caminho. No livro dos Espíritos, na questão 936, Kardec faz um comentário e ele compara aquele que está indo embora como um amigo preso na cela. Aquele amigo estava com você, ele recebeu a carta de alforria. Você vai ficar triste porque ele tem que ir embora? E eu gosto muito dessa passagem porque particularmente me consola. Quando eu vi ela, eu falo, realmente muda completamente. Mas como consolar quem fica? O que fazer? Não temos o que fazer. Nós sabemos que nós espíritas devemos se comportar no velório, ficar em silêncio, fazer a prece para aquele que partiu, para os familiares. Mas como consolar? É só estar presente. É só abraçar. Ah, mas eu não tenho nada para falar. Não precisa falar nada. 90% das vezes, talvez você só vai escutar. Talvez só vai escutar a mesma história. Mas eu pergunto, se fosse eu, não faria igual? Não contaria a mesma história? Então, é só estar juntos. Eu gosto desse projeto Acolher Perdas e Lutos. É um projeto gratuito, tem online na internet. Todos têm acesso e o que é legal é que a pessoa consegue um atendimento, colocar para fora o que está sentindo dentro da sua própria casa, nos seus 5 minutos livre. Tá? Só tem 5 minutos por dia, ok. No WhatsApp você consegue. Ainda no livro da Ana Cláudia, alguém cita que o que mais dói são as coisas que não fazemos. Por isso que a gente deve aproveitar o tempo que estamos vivendo. Porque essas coisas que não fazemos, às vezes a gente vai carregar. Então aproveite agora. Acontece algumas vezes em luto, famílias, talvez mães que perdem um filho, esquecer de olhar os que ficaram. E eles também precisam de apoio. Todo mundo sofre. Ah, mas eu perdi minha irmã, eu perdi. Um
precisa do outro. E é o tempo dele que foi libertado. E nós ainda temos muito para fazer. Ainda sobre consolar, o Chico, né? Ele foi lá e só abraçou, né? Ele só abraça uma pessoa. E o que nós vamos fazer? Podemos fazer por quem partiu? Orar por essa pessoa. Lembrar dela com carinho. A saudade, gente, dói dos dois lados. Mas quando a gente faz a oração, se a pessoa do lado de lá está muito bem, ela vai sentir essa oração em forma de carinho, em forma de amor. E se a pessoa está em sofrimento, ela vai receber uma pequena luz. Cada vez que a gente vai orando, ela vai buscar essa luz sozinha por ela própria. Então, tem uma história nesses casos da internet, né? De uma criança, que a criança ela tinha dor, ela tinha um problema de saúde, e a mãe fala: meu filho, por que você luta? O filho fala: eu luto por causa de você. Ela fala: mas dói respirar? Ele fala: dói respirar, e eu só faço por causa de você. E ela fala: então a partir de hoje eu não consigo mais tirar essa sua dor. A partir de hoje, como a Mara vai lá entrar e falou: olha, a partir de hoje eu vou te encaminhar a Papai do Céu para que Ele tire a sua dor, porque aqui os homens da terra não conseguem mais tirar essa sua dor. Então vá com Ele, fique bem, espere até eu chegar. Dei essa foto na internet que fala que a criança tinha tantas dores que ela, por medo de não ver a criança passando mal, ela tomava banho com a criança no tapete do banheiro. Ela tirou uma foto do antes da criança no chão e sem a criança. E diz que nesse mesmo dia que ela teve essa conversa com a criança foi embora. Então, ainda na 936, Kardec, naquela da gaiola, que fala que o outro estava, é como se um tivesse preso, Kardec continua o comentário dizendo: faremos outra comparação. Tendes um amigo que ao vosso lado se encontra em situação penosa. Sua saúde, o seu interesse, exige que vá para outro país onde estará melhor sobre todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais do que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem? E é interessante a gente pensar, porque, voltando lá no início, quando a gente dorme, muitas vezes a nossa alma sai do corpo. Nós podemos encontrar esses entes que partiram. Muitas vezes através de sonhos. Ah, mas eu não lembro. Mas não é porque você não lembra que você não encontrou. Às vezes a gente acorda com aquela sensação, talvez de saudade matada, que muitas vezes a gente não percebe os nossos sentimentos, né? Mas muitas vezes a gente acorda com uma sensação leve. Mas se você não encontrou com essa pessoa, mas eu não sou espírita, eu não acredito nisso, e Deus só vai fazer isso com os espíritas? Ou vamos fazer só psicografia? Psicografia só com os espíritas. Psicografia é uma coisa interessante. Se a gente olhar, muitas vezes a gente não recebe a carta. Você está em um local, tem 500 cartas. Ou você vai ler os livros de Chico, de mensagens. Você fala: nossa, nenhuma está escrito o meu nome, nenhuma é para mim. Mas você olha cada trecho de cada mensagem e você fala: nossa, isso aqui ela falaria para mim. Isso aqui ele falaria para mim. A gente vai pegando cada linha, é para todo mundo. Então, Deus, na sua bondade, você acreditando ou não, sendo espírita ou não, todos nós temos essa oportunidade de reencontrar enquanto estamos na jornada. Então, no livro da Célia Diniz, ela perdeu o filho dela, é baseado naquele filme As Mães de Chico Xavier. Uma das histórias é baseada na história do filho dela. Ela perdeu o menino. E diz que perguntaram para ela: mas eu tenho que ter gratidão por eu ter perdido meu filho, por Deus ter levado meu filho? E ela falou: não,
nós temos que separar, nós temos que ter gratidão por ter convivido com quem amamos. Doeu, foi triste, a despedida não deu tempo. Ok, mas quanto tempo bom a gente teve com essa pessoa. É igual às vezes quando a gente fala do perdão. A pessoa fez isso comigo. A gente esquece que a gente teve uma vida inteira, um filme inteiro. Para que pegar só uma cena? Nós podemos escolher várias outras cenas boas, leves. Então vamos ter a gratidão por esses momentos. E a vida, ela continua, ela não termina. Então, talvez o que a gente deve olhar é o que eu posso fazer, o que eu ainda tenho para fazer, como eu ainda posso fazer por esses que partiram. Porque muitas vezes a nossa continuação é fazer a extensão, como eu disse, dessa pessoa que eu amo, achar mais 100 para substituir. Então, essa aqui eu vou dar um calçado, o calçado dele serve em você, eu vou te dar o calçado. E você, eu vou dar a roupa. Lembrando que cada um tem o seu tempo. A gente não precisa desfazer das coisas do dia para a noite. Mas aos pouquinhos a gente vai trazendo essa pessoa presente através de gestos, lembranças, porque a morte leva o corpo, mas o amor que a gente tem pelos nossos entes queridos, por pessoas que entraram na nossa vida, isso jamais o tempo vai apagar. Isso é o que nós vamos levar. E é o que nós também vamos deixar. E qual é a marca? O que é que eu estou deixando para quem está ficando também? A mensagem era essa. E daí, eu trouxe só uma frase de Marcos, né? Que fala, eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Porque muitas vezes, na hora da tempestade, nosso barquinho balança, a gente fala, e agora? O que eu faço? Não, que nós possamos buscar essa fé, buscar a certeza que dói, não é fácil, mas tem um porquê e nós vamos continuar. Que Jesus abençoe a todos, agradeço pela paciência e convido vocês para fazer já agora, né? Convido vocês a fecharem os olhos, a pensar em especial nesta noite nos nossos entes queridos, tantas pessoas que entraram na nossa vida, tantas pessoas com simplicidade, com carinho, estiveram ao nosso lado, nos trazendo risos, às vezes choro, mas todas elas nos ensinaram algo que está guardado no nosso coração. E esse algo nos torna muito felizes. Obrigada, Jesus, por nos dar a oportunidade de todo dia aqui nesse planeta aumentarmos as nossas amizades, encontrarmos entes queridos em todos os lugares, que todos nós possamos valorizar esse momento presente. Esse caminho que ainda estamos, essa estrada, que possamos lembrar sempre que estamos amparados e que toda separação é apenas temporária. Mas indiferente desse tempo, nós nunca estamos sozinhos na caminhada. E quando Tu está conosco, essa nossa caminhada é leve, é serena. Nos ajude, Senhor, a mantermos com os passos firmes, com resignação, com paciência e na Sua presença, hoje e sempre. Que assim seja.
Muito obrigado.